Como interpretar uma prescrição magistral? Quais são as informações que devem estar presentes em uma prescrição magistral? O que é uma prescrição magistral? Você quer essas respostas? Já vou falar já. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Professor Verano e é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo na formação de farmacêuticos, futuros farmacêuticos, técnicos de farmácias, ou futuros técnicos de farmácia, ou pessoas curiosas, né? Ou até, quem sabe, até prescritores de magistrais. Que essa informação é importante para eles também, para vocês que prescrevem manipulados também. Seja médico ou outros profissionais que prescrevam manipulado. Mas quem sou eu? Eu sou o Professor Verano, sou farmacêutico, sou habilitado em homeopatia, sou especialista em manipulação farmacêutica e também sou mestre em saúde coletiva. Tem alguns cursos na plataforma Buzero, que eu vou deixar os links desses cursos no primeiro comentário fixado, dá uma olhada lá. E também sou autor do e-book Introdução à Farmácia e Manipulação. Vou deixar também o link do livro desse e-book no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que quem quer conhecer, quem quer se aprofundar mais em relação à farmácia magistral, em relação à farmácia de manipulação, esse meu e-book vai ser bastante interessante. Mas vamos lá. Como interpretar uma prescrição magistral? Antes de mais nada, é importante a gente saber, vocês saberem o que é uma prescrição magistral. Prescrição é aquela receita que o médico prescreve, né? Que aquele que pode prescrever escreve lá no pedaço de papel, né? Direitinho, qual é o medicamento, o nome do paciente, ele vai se identificar, o nome do paciente, qual é o medicamento, que negócio todo. Isso, e o que é a prescrição magistral? É a mesma coisa, só que em relação ao medicamento manipulado. Tá? Então, a prescrição magistral é a prescrição do medicamento manipulado ou do cosmético manipulado. Tá? É importante destacar que as farmácias de manipulação, ou as farmácias magistrais, ou as farmácias com manipulação, são estabelecimentos onde a gente manipula o medicamento ou o cosmético, mas ela só pode manipular mediante uma prescrição. Então é importante que se tenha essa prescrição para o farmacêutico poder manipular e preparar o medicamento ou cosmético. Todo medicamento ou cosmético manipulado na farmácia de manipulação, ele vai ser individual. Ele vai ser individual para aquele paciente. A farmácia de manipulação não pode manipular várias cápsulas, vários cremes, vários cremes hidratantes, várias cápsulas de alendronato de sódio, chá verde. Não. Ela só pode manipular mediante uma prescrição. Lá no nosso e-book, Introdução à Farmácia de Manipulação, a gente fala sobre isso. A gente fala também sobre o estoque mínimo, que é aquele estoque que você pode produzir em maior quantidade e deixar guardado na sua farmácia. Mas isso se refere aos recipientes, aos creme bases, onde você vai colocar seu ativo depois, e por aí, né? Entre outros materiais que a gente pode utilizar como base, né? Como recipientes. Então, você pode fazer em grande quantidade e deixar isso estocado. Mas a RDC 67 de 2007, que fala sobre esse assunto, que trata das boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácia, destaca que o medicamento tem que ser feito mediante prescrição. O medicamento manipulado, o que for manipulado, o que for feito na farmácia de manipulação, ele é exclusivo para determinado paciente que tem uma determinada prescrição, tá? Então, é importante deixar isso claro. Então, prescrição magistral é o quê?
é aquela receita, aquela prescrição que vai propiciar produzir o medicamento ou o cosmético manipulado. Então é o que vai fazer com que determinado produto seja manipulado na farmácia de manipulação, tá? E o que a RDC 67 de 2007 diz? A RDC 67 de 2007 ela é bem extensa, né? Tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala um pouco sobre a RDC 67 de 2007, né? O título do vídeo é qual a principal legislação relacionada à manipulação farmacêutica, algo assim. É a RDC 67 de 2007. Dá uma olhada lá nesse vídeo depois que você assistir o nosso vídeo de hoje. Então, lá tem descrito a regra do jogo. O que pode ser feito na farmácia de manipulação? O que pode e o que não pode. É ela que você, como farmacêutico, tem que seguir. É ela que você, como estudante de farmácia, como técnico de farmácia, é importante que conheça. E como farmacêutico, siga. E se você for estudante de farmácia ou técnico de farmácia, trabalha, estagia numa farmácia de manipulação, deve seguir naturalmente a RDC 67 de 2007 também. É claro que tem outras legislações paralelas, mas a principal é a que trata das boas práticas de manipulação, concorda? Muito bem, a RDC 67 de 2007, ela destaca quais são os pontos, quais são as informações que devem fazer parte da prescrição magistral. Então, como você é farmacêutico, o que você deve avaliar em uma prescrição magistral? Que informações que ela tem que conter? Então preste atenção. A prescrição magistral deve apresentar legibilidade e ausência de rasuras e emendas. Tem que ser legível, você tem que conseguir entender. Não pode ter emenda, não pode ter rasura, não pode ter alguém escrever, não pode ter a receita, a prescrição e alguém escreveu por cima. Não. Cuidado com isso. Não pode. Identificação da instituição ou do profissional prescritor com o número de registro no respectivo conselho profissional, endereço do seu consultório ou da instituição que pertence. Então, tem que ter bem claro, né, quem é o paciente, quem é o prescritor, o seu código do seu conselho regional profissional respectivo, o endereço do seu consultório ou da instituição que lhe pertence, a identificação do paciente, endereço residencial do paciente ou a localização do leito hospitalar para casos de internação, identificação da substância ativa. A substância ativa é o princípio ativo. Então, o fármaco, ou pode ser plural, né? Pode ser mais de uma substância ativa, mais de um fármaco, mais de um princípio ativo. Tá? Essa substância ativa, o princípio ativo, o fármaco, como você queira chamar, tem que ser identificado conforme a DCB ou a DCI. O que é DCB? Denominação Comum Brasileira. Ou DCI. O que é DCI? Denominação Comum Internacional. Ou seja, DCB é o nome daquele fármaco no Brasil. Tá? O que é DCI? Seria o nome daquele fármaco reconhecido internacionalmente. Então, tem que dar de forma clara qual o nome do princípio ativo, que qualquer um consiga identificar. Também tem que deixar de forma clara a concentração, dosagem. É 500 mg? É o que? Tem que deixar claro. 100 mg? 5 mg por ml? Né? Forma farmacêutica é o que? Sólido, líquido, semissólido? É o que? Cápsula, xarope, creme, pomada? Tem que deixar bem claro. Quantidades e respectivas unidades. São o que? São 30 cápsulas? Então é o que? Castanha da Índia, 150 mg, cápsula, 30 cápsulas. É isso? Tem que deixar claro para saber quanto que você vai manipular. Quanto daquele medicamento depois de pronto ou daquele cosmético que o paciente vai receber, tá? Modo de usar ou posologia,
como que o paciente vai utilizar? Duração de tratamento é para 1 mês, para 2 meses, para 3 meses. Local e data da emissão. Assinatura e identificação do prescritor. Então, quem estiver prescrevendo tem que assinar e tem identificação, o nome dele, claro, ali. Normalmente essa identificação vai estar na forma de carimbo, muitas vezes. Com o respectivo código, número, né, do seu registro profissional. Tá? É importante destacar aqui que a substância ativa, né, tá falando aqui, tem que estar, o psicoativo tem que estar segundo a DCB ou DCI. Ou seja, o nome tem que ser claro e reconhecível, conforme a DCB, que é a denominação comum brasileira. Normalmente vai ser a DCB aqui no Brasil, que vai ser utilizado. E isso é importante destacar porque, eventualmente, pode ter prescritores que, em vez de escrever o nome do princípio ativo de forma clara, conforme a DCB, o nome da substância ativa, escreve através de códigos de forma cifrada. Isso não pode. Mas por que alguém iria prescrever um medicamento ou um cosmético de modo cifrado? Se ninguém vai entender. Não. Já teve casos que determinado prescritor prescrevia uma prescrição magistral para uma determinada farmácia de manipulação específica que ele indicasse, apenas aquela sabia o que estava escrito. Pode isso? Não pode. A RDC 67 de 2007 determina que não pode, além de ser uma infração do Código de Ética, para aquele que prescreve e para aquele da farmácia de manipulação, para o farmacêutico. Não pode. Tá? Então, a prescrição, o nome do medicamento ou do cosmético, o ativo, né? Ou as substâncias ativas, a concentração, a quantidade, tudo isso tem que ser descrito de forma clara. Não pode estar cifrado. Não pode ser um código que apenas a farmácia X entenda. Não. O paciente, o cliente, tem total liberdade de manipular, pedir para manipular aquele medicamento em qualquer farmácia de manipulação. Tá? Nada impede o prescritor indicar: eu confio na farmácia Y. Eu confio lá, pode ir lá. Não tem problema ele indicar. Agora, alguém, prescritor, prescreveu uma receita, uma prescrição magistral, que apenas a farmácia Y consiga manipular aquele medicamento ou cosmético, isso aqui não pode. Tá? Atenção, doutores prescritores, atenção, doutores farmacêuticos, que vai manipular o medicamento, não pode ter esse tipo de relação com o prescritor. Tá? Ter parceria? Até pode, né? Oferecer talvez descontos, tem que ver essa questão com calma em relação à ética profissional. Mas essa questão de parcerias em que o prescritor prescreve algo que apenas a outra farmácia X consiga entender, não pode. Tá? A identificação da substância tem que ser clara. Qualquer farmacêutico tem que conseguir entender. Tem que ser segundo a DCB ou a DCI. Tá bom? Então atento a isso, hein? Mas eu comentei isso, a questão de prescrição cifrada, mas já tem muitos anos que eu não ouço mais esse tipo de situação. Então parece que está em desuso. Ainda bem, né? Até porque também os pacientes, os clientes, cada vez mais sabem de seus direitos enquanto consumidor. Então não vão deixar isso acontecer mesmo. Tá? Mas então são essas informações que estão descritas na RDC 67 de 2007. Tá? A questão da legibilidade. Não estou entendendo a prescrição? Entre em contato com o prescritor. Tá? Parece que tem rasura? Não faça. A ausência de qualquer um dos itens acima pode acarretar ou não, ali faltou um ou, né? Ou não o atendimento, melhor, pode acarretar ou não atendimento da prescrição, está escrito certo.
A ausência de qualquer um dos itens acima pode acarretar o não atendimento da prescrição. Então, você como farmacêutico vai avaliar. Está faltando algum desses itens, a RDC 67 de 2007 diz que pode acarretar em não atender essa prescrição. Qualquer coisa, entre em contato com o prescritor para ter certeza. Na dúvida, não manipula. Ok? Afinal de contas, quem é o responsável técnico na farmácia de manipulação é você, farmacêutico. Tá? Então, atenção. Lembre-se, a nossa função como farmacêutico, onde a gente quer que a gente esteja, é promover a saúde. Se você vai manipular algo que você não tem certeza, uma prescrição que parece que está adulterada, não pode. Era para ser 100 mg, alguém pegou lá e colocou 4 e virou 400. Cuidado. Tá joia? Então, avalie com calma a prescrição magistral. A RDC 67 de 2007 deixar bem claro quais são as informações que você como farmacêutico deve avaliar nessa prescrição. Tá? Mostrar aqui para vocês um pouquinho em relação a essa, que eu chamei de interpretação, são as informações básicas que tem que conter na prescrição magistral. Aqui a gente tem um exemplo que eu direi que está ilustrado até no nosso e-book também. Então aqui tem um exemplo, a prescrição de fórmulas magistrais deve apresentar as seguintes informações. Aí tem lá a instituição que o prescritor trabalha, o nome do prescritor, o endereço, os dados, nome do paciente, se o medicamento ou o cosmético é uso interno ou externo, o princípio ativo, a concentração, quantidade, em cada cápsula, por exemplo, qual é a quantidade daquela forma farmacêutica. Eu quero fazer, vou preparar um creme de 30 gramas, mas nesses 30 gramas vai ter só 100 tantos miligramas do fármaco, tá? Então é isso, princípio ativo, tantos miligramas. Recipiente, quantidade suficiente para, que é o QSP, para preparar aquela forma farmacêutica. Então, esses X gramas aí, na verdade, vai ser o peso final do medicamento ou do cosmético pronto. E nesse peso final, que é o QSP-X, eu vou ter XX miligramas do princípio ativo, tá? Em determinada forma farmacêutica. Que pode ser cápsula, xarope, creme, como coloquei ali, etc. Pomada, tá? Mande XXFF. O que é isso? Mande, prepare tantas cápsulas. Prepare tantos ml. Esse XX seria a quantidade e esse FF seria a forma farmacêutica. Então, ali a gente tem o nome do paciente, a identificação de quem está prescrevendo, o nome do paciente, se é medicamento ou cosmético uso interno ou externo, a quantidade da substância ativa, a quantidade final do meu produto, do meu medicamento e a sua forma farmacêutica, e qual é a quantidade que vai ser produzida, que deve ser produzida para ser dispensada e entregue ao paciente. Tem também a posologia, tomar X quantidade ao dia por X dias. Tomar uma cápsula ao dia por 30 dias, por exemplo. A assinatura do prescritor, o seu respectivo conselho, local e data, e ele vai assinar. Tá? Então aqui a gente tem resumido um pouco do que uma prescrição magistral deve apresentar. Tá? Para você, eu estou meio confuso ainda, dá uma olhada de novo no nosso slide anterior, que a gente fala, volta um pouquinho o vídeo e vê lá o que está descrito na RDC 67 de 2007 em relação às informações que tem que conter na prescrição magistral. A identificação
da instituição, né? Da clínica, o endereço da clínica, do prescritor, dados do paciente, posologia, como eu falei, o nome do princípio ativo conforme a DCI ou DCB, a quantidade, tá? Não pode ter rasura, tem que ter legibilidade. Então, o que eu recomendo para vocês? Deem uma olhada na RDC 67/2007. Dá uma olhada no nosso e-book, Introdução à Farmácia e Manipulação, e na RDC 67/2007. Se você é farmacêutico, ou se você é estudante de farmácia, técnico de farmácia, quer trabalhar com farmácia e manipulação, você tem que conhecer a RDC 67/2007. Professor, como é que eu vou ter acesso à RDC 67/2007? A gente tem um vídeo aqui no canal, onde eu indico vocês como pesquisar legislações no site da Anvisa. Tá lá, como saber se uma legislação da Anvisa está vigente. Além de ensinar se está vigente ou não, eu ensino também a você encontrar essa legislação. Procura lá no site da Anvisa, a RDC 67/2007. Como que eu vou pesquisar? Assista o vídeo. Como saber se uma legislação da Anvisa está vigente ou né, se está vigente. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Tá? Então, no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês quais são as informações básicas que devem ter em uma prescrição magistral. Tá? Como a gente deve interpretar essa prescrição magistral. Se estiver faltando alguma informação, você está confuso, não manipule. Entre em contato com o prescritor. Não está claro ainda? Não manipule. Ok? Você tem que defender o paciente e até a sua profissão também. Tá? Além daquele vídeo que eu falei sobre como saber se uma legislação da Anvisa está vigente, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, eu também recomendo que vocês conheçam esses outros vídeos. Tem a ver com manipulação também, com prescrição, como encontrar fórmulas confiáveis para manipulação de medicamentos cosméticos, como prescrever medicamentos homeopáticos. Você que quer prescrever manipulado, como que eu prescrevo medicamento homeopático? Lembrando que para prescrever homeopatia você tem que ter habilitação especialista na área. Como prescrever fitoterápico? De modo geral, se você é farmacêutico, e fitoterápicos isentos de prescrição está livre para vocês prescreverem. Ok? E queria indicar para vocês também o nosso e-book Introdução à Farmácia e Manipulação, que eu tenho certeza que vai ser interessante para vocês. É um e-book, está na Amazon ou na Hotmart. São mais de 100 páginas, onde nós apresentamos conceitos, legislação, principais livrarias, principais equipamentos. A gente fala um pouco também do cálculo farmacêutico, né? A base do cálculo farmacêutico relacionado à manipulação, exemplos de formulações, entre outras informações extremamente relevantes. Dá uma olhada lá no nosso e-book, tenho certeza que vai ser interessante para vocês. Gostaria de convidar vocês também a escrever aqui nos comentários qual é a área de atuação de vocês, né? Qual é a profissão, se você é estudante de farmácia, se você é farmacêutico, se você é farmacêutico recém-formado, se você é técnico de farmácia ou está estudando para ser técnico de farmácia, ou se simplesmente tem interesse nessa área. Ou se você é prescritor, né? É médico, estudante de medicina, ou veterinário, por que não? Né? Deixe nos comentários para eu saber o público que o nosso vídeo está atingindo. Espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante para vocês. Como interpretar uma prescrição magistral? Devemos avaliar a RDC 67/2007 e verificar aqueles pontos que eu pontuei para vocês. Aquelas informações devem estar presentes na prescrição. Se não tiver, veja com calma, entre em contato com o prescritor. Conforme for, não manipula. Não sentiu segurança? Não manipula. O ideal, o certo, conforme a RDC 67/2007, que todas aquelas informações estejam presentes na prescrição, para você poder prescrever, poder manipular tranquilamente, seja um medicamento ou cosmético. Ok? Muito obrigado pela atenção. Saúde e paz.